Nós já falamos aqui sobre alguns parâmetros urbanísticos, mas ficaram faltando outros que também são utilizados pelas cidades. Hoje a gente vai conhecer. Quais são os outros parâmetros urbanísticos que também podem ser utilizados para definir padrões edilícios ou de morfologia numa cidade? Nós vamos começar falando sobre alguns ainda sobre parcelamento do solo. Algumas cidades definem dois parâmetros que são importantes para garantir a morfologia, principalmente da questão da malha urbana. A face máxima do quarteirão é o primeiro deles. Esse parâmetro visa impedir que o pedestre tenha que caminhar muita distância, uma grande distância para dar a volta numa quadra, por exemplo. Ou que a gente tenha uma quadra muito retangular, com uma face muito diferente da outra. Aquele parâmetro de 1:3, 1:4. Então, um parâmetro desejável para um quarteirão é mais ou menos 1:2, que geraria ali uma forma de 60 por 120, por exemplo. Quando a gente começa a ter um quarteirão que passa geralmente de 200 metros de comprimento, a gente precisa começar a repensar, porque esse quarteirão é um quarteirão que vai ficar muito grande numa das faces. Outro parâmetro importante para definir questões de parcelamento do solo é a área máxima do quarteirão. Esse não trata apenas de uma das faces como o parâmetro anterior, e sim do tamanho dessa quadra. Então, esse parâmetro ele tenta impedir que a gente tenha um parcelamento do solo com uma quadra que vai ficar com uma grande dimensão, com, na verdade, uma desconexão da malha urbana. E também tenta impedir que a gente tenha condomínios fechados muito grandes na cidade. A gente tem ainda definições sobre perfis viários, que são, na verdade, as seções da via que devem ser seguidas de acordo com a hierarquia viária ou com uma rua projetada que aquele parcelamento do solo vai ter atingido de acordo com a sua localização na cidade. Então é importante a gente ter esse parâmetro de definição, mas ele não é obrigatório para padrões de parcelamento. Vamos voltar agora para os padrões ainda que dizem respeito à questão de uso e ocupação do lote. A cota ambiental é um parâmetro parecido com a área livre permeável, mas ele também pode ser aplicado a nível do loteamento. Então, a gente está com uma transição aqui entre parcelamento e uso e ocupação do solo. A ideia da cota ambiental é garantir regras de ocupação que vão garantir com que cada lote da cidade, cada área da cidade contribua com a qualidade ambiental, sendo que essas regras vão passar a impedir que a gente tenha uma impermeabilização muito grande de uma área da cidade que tenha um compromisso com a questão da drenagem urbana. Vamos continuar nas cotas? A cota ideal do terreno, a cota ideal mínima, é um parâmetro que determina o número de economias que a gente pode ter construída num determinado terreno. Então a ideia da cota ideal é que ela tente ter um parâmetro para a gente não ter dentro de um mesmo lote, dentro de um mesmo terreno, um número muito grande de economias que vai descaracterizar alguma região da cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre densidade. Já temos um outro vídeo aqui no canal que fala sobre a relação entre densidade e verticalização, mas agora a gente vai falar sobre densidade como um parâmetro de regulamentação do uso e ocupação do lote. Os indicadores usuais, como taxa de ocupação, índice de aproveitamento, a própria cota ideal que a gente falou antes, o número de economias, ou altura máxima, o gabarito da edificação, às vezes não se mostram suficientes para a gente garantir a morfologia para alguma região da cidade, principalmente quando a gente quer regular a ocupação de alguma área em relação à infraestrutura que a gente tem disponível. Então a densidade ela pode ser considerada como um parâmetro urbanístico justamente para a gente ter uma outra um outro estabelecimento de uma regulamentação que vá como se fosse equilibrar todos os outros parâmetros que a gente viu antes. Então a densidade utilizada como um parâmetro urbanístico, ele vai relativizar a questão da aplicação dos demais parâmetros urbanísticos com a densidade permitida, como se a gente fosse estabelecer assim uma quantidade de habitantes por uma região da cidade, para a gente ter um outro parâmetro relativo ao número de economias. A gente vai falar agora sobre alguns parâmetros urbanísticos que são um pouco mais recentes, mais contemporâneos. O Plano Diretor de São Paulo, por exemplo, está dando pontuações para alguns projetos que estão utilizando parâmetros diferentes. Eles são opcionais, então o projetista pode contemplá-los ou não
e isso vai dando um ranking em relação à quantidade do índice de aproveitamento que ele pode incorporar no seu terreno. O primeiro deles é o uso misto. O uso misto são, então, projetos com construções novas que envolvem moradia e outros usos como comércio, serviço e equipamentos públicos ou culturais. A ideia é aproximar emprego e moradia na cidade. Então, incorporar o uso misto é uma relação entre vários usos dentro da mesma edificação do mesmo lote. Outro parâmetro que está sendo utilizado é a fachada ativa, muito utilizada pelos conceitos do novo urbanismo, com a ideia de garantir mais vitalidade nas ruas. A fachada ativa nada mais é do que a fachada ocupada com comércio, serviço, equipamentos que tenham abertura direta para a rua. Quanto maior o número de adjacências, mais pessoas entrando e saindo a gente tem do lote, e com isso a gente tem um contato mais direto da edificação com a calçada. E a gente garante assim que a gente tenha mais gente passando, mais gente entrando e saindo e mais vida nessa interface com o espaço público. Fruição pública. O que é isso? É quando a gente tem áreas no térreo que são abertas, que possibilitem a circulação de pedestres, de pessoas, para o desenvolvimento de alguma atividade social, cultural, econômica. A ideia é que se ampliem a oferta de espaços de uso público que são adequados para o encontro de pessoas dentro dos lotes privados. Permeabilidade visual do térreo. A ideia é estabelecer um contato visual maior do lote com o passeio público, com a utilização de materiais que sejam mais transparentes, como, por exemplo, uma grade, um alambrado, o vidro, e usar menos aquele muro alto que acaba barrando a relação física e também visual entre quem está passando por aquela área da cidade e o interior de cada um dos lotes. Calçada com qualidade urbana. Aqui a ideia é que cada empreendedor, cada construção dentro da cidade possa ter no espaço adjacente ao seu lote, e a calçada é da responsabilidade do proprietário, uma calçada mais larga, mais arborizada, bem equipada, com um espaço adequado para a circulação das pessoas. Fachada ou cobertura verde. Aqui já é autoexplicativo, né? Nada mais é do que a gente ter algumas superfícies externas ao edifício cobertas por vegetação, para a gente tornar uma cidade mais verde e ter como resultado disso uma cidade com maior benefício, né, para as pessoas também em relação ao telhado, à cobertura, para aumentar e melhorar a questão da relação da drenagem. Esses foram outros parâmetros urbanísticos, então. Aqueles que a gente já comentou em vídeos anteriores, está no card aqui no canto, são os vídeos que falam sobre os parâmetros que a maioria das cidades utilizam. E o que a gente comentou hoje são parâmetros quase que opcionais, mas que podem começar a ser utilizados dentro dessa situação do regime urbanístico para regulamentar de forma um pouco diferente a maneira como a gente vai construir nas nossas cidades. Então, sabendo utilizar esses parâmetros, também a ideia é que tu consiga construir bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.